Salmos 74 é um lamento coletivo, escrito por Asaf, em que o salmista clama a Deus por ajuda diante da destruição do templo e da opressão de inimigos. É uma oração de angústia, em que o salmista pede a Deus que se lembre do seu povo e intervenha em meio à calamidade. O salmo pode ser interpretado como um apelo em tempos de devastação nacional, como a destruição do templo de Jerusalém pelos babilônios. O salmo começa com um grito de desespero: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Versículo 1. Aqui, o salmista expressa o sentimento de abandono e rejeição por parte de Deus. Ele pede que Deus se lembre de seu povo, as ovelhas do seu pasto, sugerindo a relação íntima entre Deus e Israel, seu rebanho escolhido. O pedido é para que Deus volte seu olhar para a situação desesperadora de seu povo. No versículo 2, o salmista diz: lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste, deste monte Sião, em que habitaste. Ele apela à aliança que Deus fez com o seu povo desde tempos antigos, lembrando que Deus escolheu Israel e Sião como sua morada. A menção de Sião e da herança mostra a importância do templo e do povo como parte do plano redentor de Deus. Nos versículos 3 a 8, o salmista descreve a destruição do templo pelos inimigos. Levanta-te contra as perpetuais assolações, tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Ele fala das imagens de destruição, onde os inimigos entraram no templo, derrubaram tudo e até queimaram o santuário. Eles queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Esta parte do salmo enfatiza a dor e a perda que o povo experimentou ao ver a casa de Deus ser destruída. A partir do versículo 9, o salmista lamenta que não haja mais profetas e que o povo de Deus parece estar em um estado de desorientação espiritual. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando. Este versículo reflete a sensação de desesperança, pois o povo não tem um guia espiritual claro para orientá-los em meio à crise. Eles não sabem por quanto tempo essa calamidade continuará. Nos versículos 10 e 11, o salmista questiona a demora de Deus em agir. Até quando, ó Deus, afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio, e consome-os. Aqui, o salmista clama por justiça, pedindo que Deus intervenha contra os inimigos que blasfemam seu nome e se levantam contra o seu povo. Ele pede que Deus tire sua mão do seio, ou seja, que Deus age e não permaneça passivo diante da aflição. Nos versículos 12 a 17, Asaf relembra os grandes feitos de Deus no passado como forma de reforçar sua fé no poder de Deus para intervir novamente. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Ele relembra como Deus dividiu o mar, esmagou os monstros marinhos, partiu as cabeças do Leviatã e fez o povo de Israel atravessar em segurança. Esses feitos passados são trazidos à memória para fortalecer a confiança de que Deus pode, mais uma vez, salvar seu povo de seus inimigos. No versículo 16, ele diz: teu é o dia, e tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Esse versículo celebra a soberania de Deus sobre toda a criação. O salmista lembra que o Deus que criou e controla o universo é o mesmo que pode intervir na história do seu povo. A confiança em Deus como Criador do mundo reforça a esperança de que Ele é poderoso o suficiente para agir na situação presente. A partir do versículo 18, o salmista volta a pedir que Deus não se esqueça de como os inimigos blasfemam contra seu nome. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Ele súplica para que Deus defenda a sua própria honra, já que os inimigos insultam o nome de Deus e oprimem o seu povo. Nos versículos 19 a 21, ele pede que Deus não entregue o seu povo à opressão, não entregues às feras a alma da tua rola, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. O salmista implora para que Deus se lembre da aliança feita com o seu povo e intervenha para protegê-los da destruição e da violência. O salmo termina com um apelo para que Deus se levante e defenda a sua causa. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Versículo 22. O salmista quer que Deus se lembre dos inimigos que constantemente insultam e desafiam sua soberania.
Ele conclui pedindo que Deus não permita que os opressores prevaleçam e que os pobres e aflitos possam louvar o nome de Deus novamente. Em resumo, Salmos 74 é um clamor por justiça e restauração. O salmista expressa a dor e o sofrimento diante da destruição do templo, mas ao mesmo tempo relembra os poderosos feitos de Deus no passado, buscando renovar sua confiança na intervenção divina. Ele pede que Deus age em defesa de seu povo e de sua própria honra, mostrando que, mesmo em tempos de devastação, o povo de Deus pode clamar a Ele, na esperança de que Ele ouvirá e responderá.